E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio, o quarto episódio do Pode Meter o Shape, o podcast do Estudo Vitor Camarão. Hoje eu estou com um grande, conhecido, cara extremamente diferenciado, Pagula, né? Pagulão, seja bem-vindo. Agradeço demais aonde você está por aqui. Não é um pedido, não, é uma ordem. Então, Ave Maria, você é um cara que aprendi comecei a convivendo com você, conhecendo você. É um cara extremamente diferenciado, né? Um cara conhecido no meio. O Pagula é educador físico, personal trainer, empresário, CEO do Armagedon, né? E CEO e também assumiu mais o que agora? Hoje somos presidente eleitos da Federação Cearense, a equipe Armagedon, eu como presidente, o Leandro como vice-presidente, e a gente inicia no dia 11 de abril os primeiros trabalhos com a gestão da Federação Cearense com o modelo Armagedon de fazer evento. Maravilha. O Armagedon é um evento de fisiculturismo, né? Campeonato de fisiculturismo que realmente tomou proporções muito grandes, muito boas. Ano passado, inclusive, teve até a Armagedon Beach, né? No Canoa, quer dizer, foi algo extremamente diferenciado. Estávamos lá, né? Já estávamos lá. A gente conheceu pessoalmente lá, inclusive, né? Então, assim, é um cara realmente bem diferenciado nessa área dele. E assim, Pagula, primeiro, de onde surgiu o nome Pagula? Que não é seu nome oficial, né? O que muitas pessoas hoje, doutor, que me segue, não sabem que eu sou músico, né? Então a gente acabou sendo músicos, produzindo músicas, né? Trabalhando, coordenando balés, no meio da noite, bandas, essas coisas. E existia uma banda de um amigo meu, né? Que eu considero assim um pai, que é o Washington Pagula, e o nome da banda era Pagula, né? E eu, muito menininho ainda, a gente, da banda, todo mundo era Pagula, era o Washington da Pagula, Júnior da Pagula, Rafael da Pagula, e todo mundo que chamava a gente era assim, e acabou ficando. Uma época a gente recebeu a proposta de trabalhar com o Filipão em um projeto mix, e aí nasceu o Moral Mix, né, na época. Então todos nós fomos para o Moral Mix, isso em 2008, né? E depois de um tempo trabalhando com o Moral Mix, aquele forró funk, mais estilo eletrônico, a gente montou o Paredão Mix e fizemos isso até 2015, e eu fiz alguns trabalhos com outras bandas também de forró real, Márcio Felipe, na época da Companhia do Forró, e dentro do meio era Pagula. Assumiu o Pagula e ficou. Todo mundo te conhece, é o teu Insta, inclusive, né? Isso. E me diz aí, como é que o fisiculturismo entrou na tua vida? Na verdade, eu pratico musculação desde menino, né? Desde 12 anos de idade. E eu entrei numa escola, eu tive a sorte de entrar numa escola que o fisiculturismo era a prata da casa, né? Lá no Conjunto Ceará, não sei assim, mas para quem é amante do esporte, em um quarteirão tinha Wesley Alves, Jonas Filho, Matheus Teixeira, Leandro Pimenta. Então tinha os maiores atletas do Ceará bem pertinho de mim. Eu cresci vendo essas referências competirem. Então desde quando eu comecei a treinar, eu sabia como tinha que comer, como tinha que treinar. Sempre foi muito regrado. Sempre fui muito regrado de uma tal maneira que o meu treinador, na época, ele disse como eu haveria de comer durante esse tempo de musculação. E eu segui esse modelo de alimentação dele por 8 anos e não aceitava que ninguém o contrariasse, porque eu queria... Agregou aquilo à tua vida, né? Isso, eu tinha isso daí como uma crença, e o fisiculturismo, ele é um esporte científico, mas ele é um esporte de crença, né? Tudo que a gente faz dentro do esporte, a maioria das ações são off-labels, e a gente é muito doutrinado aquilo que acontece e dá certo, o que faz e dá certo, né? A gente chama de relatos. Então eu passei 8 anos treinando, convivendo com fisiculturistas, e com 8 anos de competição, eu decidi competir aos 19 anos. E aí, o início dos treinos, esses treinos sempre foi mais por questão eu quero ficar bonitão, ou foi pelo gosto? Eu sempre gostei muito de esporte, de força, né? Eu fiz a escolinha do Ceará, fui da base do Ceará, muito novinho. Só que uma lesão me tirou em um jogo contra o Floresta. Aí eu parti pra luta, tenho 6 anos de Muay Thai. E eu sempre associei a musculação. Só que eu vi que com a maneira que eu treinava, o meu físico ele evoluía de uma maneira diferente. Porque eu fazia 4 refeições, mas eu crescia de uma maneira diferente dos outros meninos. Eu sempre fui muito magrinho. E com 58 quilos, em 2, 3 anos eu já estava com 87, sem tomar nada, evoluindo. Genética bem vantajosa comparada a... Isso, eu percebi que os meninos que faziam as mesmas coisas que eu fazia, meus amigos... Não conseguiam essa evolução. Eles não tinham a mesma evolução que eu. Nossa. E convivendo com os fisiculturistas me despertou a vontade de conviver em 2014. Primeira competição? A minha primeira competição foi no Open Conaf, dentro do Conaf. Eu competi na juvenil,
com 19 anos, e eu fui top 2 e competi até 75 quilos também e fui top 2. Perdi para 2 meninos que hoje são meus amigos também, né? E eu perdi para eles, e com 20 dias depois eu comecei a harmonizar, porque essa primeira competição eu fiz natural. Fiz natural. Eu sempre, pelo que a gente conversa em Instagram e relata muito farmacologia, todo mundo pensa que a gente é amante de droga, né? Na verdade, a gente é amante da ciência, né? E eu sempre fui um cara que tive aversão a doses muito altas e tive medo, tanto que a minha primeira competição foi natural. E com 2 meses depois eu fiz um campeonato cearense estadual, não participei de estreantes, já fui pra liga mesmo dos caras, e ali eu ganhei minha primeira competição. Com 80 quilos, eu competi a primeira com 75, 2 meses depois eu comecei a harmonizar e ganhei 5 quilos de palco em 2 meses. Aí eu acabei ganhando essa competição, e daí pra frente eu nunca mais perdi aqui no Ceará. E é uma coisa importante, pessoal, que o Barbosa fala, exatamente que assim, que isso não é só simplesmente empurrar o hormônio, ele gosta disso, né? Você vê que ele entende, ele estuda, então não é simplesmente utilizar o hormônio. Primeiro, algo importante, ninguém aqui está estimulando o uso, né? É mais também, eu converso também com o professor Pagula pra gente conscientizar, né, ver que vai além simplesmente de que empurrar hormônio para ficar grande e pronto. É algo que vai muito além disso, né? Seja que envolve vai além da estética, com certeza. E assim, em que momento você decidiu, não, eu vou vir, isso aqui vai ser minha profissão, eu vou empreender no esporte? Em que momento foi que deu essa virada de chave? Na verdade, eu comecei a competir muito sonhador. E consigo admitir pro senhor que nem nos melhores sonhos eu me imaginei que eu viveria literalmente no esporte. Eu sabia que eu poderia viver indiretamente, né? Uma profissão, e associar a minha imagem ao network do esporte, como a maioria dos profissionais do esporte é. Mas eu fui o atleta mais novo a tornar-me profissional aqui no Ceará. Com 27 anos eu virei profissional no ano de 2021. Ganhando o Mr. Olímpia na Argentina, a categoria pesada de 100 quilos. E era um campeonato sul-americano, então ele era aberto para todos os latino-americanos, né? E a gente... Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. A vontade de ser profissional foi logo depois de uma temporada que eu passei morando lá com Cariani, né? Na Casa dos Campeões, em 2020. A gente morou 5 meses lá, e aí eu acabei não extraindo muito do meu potencial lá, porque eu passava por um momento difícil na minha vida, mas serviu de muito aprendizado esse momento lá. E ele falou, você tem totais condições de ser profissional um dia. E eu falei, mestre, depois eu vou ser, e me dê só 1 ano. E em 6 meses eu virei profissional. Coisa massa, bicho. Eu agradeço muito a oportunidade, porque assim, não teve peixada, né? Foi o Cariani que me viu, e foi ele que me deu a oportunidade de estar lá. É o reconhecimento, né? É o reconhecimento. Isso é importante, você dar o prazer de estar lá, de dizer, poxa, não foi ninguém que me botou, que fui eu que consegui. Isso é admirável, né? Isso é extremamente admirável. E em que momento eu disse, não, eu vou começar a virar... Que momento surgiu o Armagedon, surgiu aquela coisa, a visão do empreendedor, a visão do empreendedor? A visão do empreendedor. Eu virei atleta profissional, mas antes de virar atleta profissional, eu já vivia como profissional. Até hoje eu sou o atleta que tem mais patrocínios, mais contratos ativos com a indústria, né? Fui Max Titânio, Probiótica, fui também da Body Active, Adaptogeno, Trata, e hoje atualmente na Vitamine Rossi. A gente tinha esses patrocínios, já vivia indiretamente do esporte, e junto com a graduação veio em mim a vontade de trazer para o Ceará um modelo de campeonato que desde quando eu vi lá na Argentina, eu nunca tinha visto aqui. Né? Falei, cara, os caras recebem dinheiro, são mais valorizados, sobem primeiro, tem um prestígio diferente. Mas assim, não que aqui no Brasil não tenha, é que aqui no Ceará sentíamos falta. Lá em São Paulo também do mesmo jeito, é mais valorizado, o esporte, tanto que a galera sempre dizia isso, quer viver do fisiculturismo, vai para São Paulo. Lá é onde tudo acontece. E realmente era assim. O Armagedon, ele chegou com o modelo de premiar o atleta em dinheiro. Começou quando mesmo, Armagedon? Armagedon começou em 2021. 2021. Então a gente premiando em dinheiro, fazendo seminários, trazendo profissionais da área para fazer curso aqui com os profissionais. O Armagedon, ele virou uma franquia do fitness. Eventos de fisiculturismo que pagam em locais que respeitam o atleta, o Asa Atlântico, o próximo agora no Vila Galé. Nós somos o primeiro evento genuinamente cearense a fazer um evento no centro de eventos,
O próximo vai ser quando? O próximo vai ser o Armagedon Concept Prime no Vila Galé, dias 15, 16 e 17 de maio. Então, premiando o atleta em dinheiro, com um bom local. E desde o primeiro Armagedon, os atletas receberam muito bem, porque eles viram uma seriedade. Uma seriedade que eu sempre olho para eles e digo, que é de fisiculturista para fisiculturista. E não era assim, né? Antigamente era de empresários para fisiculturistas. E sem contar que sempre teve aquele do preconceito, né? Isso. De aquela coisa do fisiculturismo ser algo mais marginalizado. Verdade. E foi algo que, graças a Deus, cresceu muito. Porque, assim, é algo que eu admiro muito, porque, e assim, os hormônios, isso aqui faz mal, isso aqui. Mas, assim, o que muita gente tem que entender, pessoal, é que vai além disso. Por quê? Olha o foco, disciplina e determinação que uma pessoa dessa tem. Para subir, seja natural o hormônio. O fisiculturista em si tem que ter uma determinação, tem que ter um foco, tem que ter uma disciplina absurda para estar lá. Entendeu? Tem que se abdicar, muita abdicação absurda que vocês têm, realmente é algo que eu tiro o chapéu, que eu admiro esse ponto, exatamente pelo fato de você ser algo que vai além, né? É algo que não é para todo mundo, é algo que realmente não é para todo mundo. É o que eu sempre falo pros outros esportistas, né? O atleta de fisiculturismo, por mais que o fisiculturismo não seja reconhecido por todos como um esporte, né? O atleta, ele performa, ele come, né? Mais do que qualquer atleta. Eu digo que o fisiculturista, ele não é resumido a 2 horas de academia, né? Ele tem 24 horas de dieta, horário para comer, horário para dormir, horário para acordar, horário para suplementar, e isso é a mesma coisa todos os dias, e vai chegar em momentos da preparação que você vai ter aniversário de família, aniversário de esposa, de filhos, o próprio, né? E você vai ter que, por um momento, abrir mão disso daí, né? Eu fiz muito isso na minha vida. Não me arrependo dos extremismos que eu tive com o fisiculturismo, mas eu sempre peço para que as pessoas pensem com carinho. Sim. As pessoas que você ama não podem ter culpa das suas escolhas. Com certeza. Né? Extremamente importante. E aí, aproveitando esse gancho, se você ama, não pode ter culpa das suas escolhas. Então, o que o público não entende bem sobre o esporte? O que você acha que, assim, que falta o pessoal entender sobre o esporte, do que vai além do que eles veem? É que, na verdade, o que eles pensam que mata é hormônio. Eu acho que isso daí vai muito além do que se vê. Né? Na verdade, uma vez eu fui perguntado, doutor, por um médico em um seminário, eu não consigo dizer para o senhor, mas eu acho que foi em São Paulo. Ele perguntou para mim, eu era um único atleta profissional presente nesse evento, qual era a droga mais perigosa que um fisiculturista usava. Eu disse, doutor, é aquela que te mata da primeira dose. Aí ele me exemplifique. Aí eu digo, na hora, me dê um bujão inteiro de Durateston e eu lhe dou 10 comprimidos de cafeína. Eu tenho certeza que eu tomo mais 10 ml de Durateston e vou para casa tranquilo, mas você vai infartar dentro de minutos. Com certeza. Então, para mim, a droga mais perigosa é aquela que te mata da primeira dose. Estimulante, né? Beta-agonistas, insulina, diuréticos, isso é deveras levado à quinta potência, mais perigoso do que esteroide anabolizante. E eu acho que é isso que o público não entende ainda. Que é, inclusive, essas várias mortes que tiveram, né, em academias e tudo, que sempre, é uma coisa que eu bato na tecla, jogo muito a culpa do anabolizante, mas quando o anabolizante mata, é algo a longo prazo e pessoas que descuidam, pessoas que não cuidam, volta a repetir, não estou estimulando o uso, mas é algo bem mais a longo prazo, porque realmente o que vai, como o Daniel falou, matar na hora é o quê? A cafeína, é o estimulante, é algo que vai puxar, drenar muito teu corpo ali de maneira, vai te ligar demais. Metabolismos agudos, né, que a gente chama, remédios que são metabolizados na hora. E essas sinergias é o que o público não entende. Geralmente está ali tomando um tireoidiano, né, com a cafeína, e não sabe a função. Sim. O coach pediu e ele está tomando. Só começa. Mas o povo não sabe que o hormônio tireoidiano ele tem o potencial de aumentar o poder adrenérgico de qualquer beta-agonista, de qualquer estimulante. Então é esses cuidados que a gente precisa ter. É por isso que você vê fisiculturistas realmente cair ali na fase de finalização, onde está abusando de diuréticos, de estimulantes, tentando bater demais, desidrata mesmo. Não tem coração, não tem rim, não tem fígado que aguente a sobrecarga. E é o que eu sempre digo, vocês podem reverter isso, gente, trabalhando mais tempo,
Um fisiculturista que trabalha mais tempo, ele trabalha com o tempo a favor. Se você selecionar 12, 10 semanas para bater um peso, para condicionar, para ganhar músculo, você vai estar se matando. E vai estar se matando a curto prazo. Um fisiculturista profissional, ele se prepara em 6 meses. Ele se prepara hoje, vivendo, indo viajar. Eu, particularmente, a única coisa que eu faço em preparação é viajar. Então eu gosto muito, quando eu estou em preparação, viajar, ter muito tempo de preparação, ficar ali faltando 2 ou 10 semanas para o campeonato com o físico pronto, no qual eu consiga jantar com a minha esposa, sair com o meu filho, prestigiar um jogo do meu filho. Então, para mim, hoje mais vale viver uma preparação do que propriamente o palco. Exatamente. Até que você construiu tudo isso para poder fazer isso hoje, né? Exatamente. E isso faz o diferencial. E é a questão, e o pessoal sai da ignorância, principalmente quem compete. Por quê? Porque é muito fácil o cara chegar e escutar tudo que o outro vai dizer. Sim. Você seguir cegamente, isso não vai só para fisiculturismo, vai para tudo na vida. Seguir cegamente algo, isso é péssimo, porque você se torna um ignorante, que é escutar aquilo e que segue. Exatamente. O ruim disso é porque você não sabe nem o que o cara tá colocando. Você está colocando para dentro de si, muitas vezes. Entendeu? Muitas vezes, exatamente. Então, você tem um mínimo de estudo, você tem um mínimo de leitura, tá difundindo na internet facilmente acessível, e isso ajuda bastante, né? Eu sempre falo para os meninos, cara, a gente vive numa linha muito tênue. Ou você escuta todo mundo e faz tudo que todo mundo te diz e você se prejudica, ou você tem uma má escolha profissional e se prejudica por alguém que não sabe manipular. Por isso que eu digo, o principal conselho é buscar alguém responsável, porque performance em si, ela já tem o seu potencial ao perigo. Então, você buscar alguém responsável, um nutricionista responsável, um médico para lhe acompanhar nos exames, porque médico nenhum, gente, vai dizer que você vai estar fazendo algo que vai promover a saúde com doses suprafisiológicas. Então, o mínimo é você se monitorar, é ter um médico para estar monitorando seus marcadores sanguíneos, seus marcadores de imagem, tá ali direcionando, diminuindo, aumentando, entrando com algum método bloqueador. E hoje o esporte, ele nos dá esse aval de ter medicamentos, de ter fármacos, de ter suplementos que conseguem reverter efeitos adversos que aparecem em curto prazo, principalmente esses da testosterona, esses de medicamentos de metabolismo de vida mais curta, como trembolona, que age muito rápido ali nas enzimas cardiotóxicas, né? Então a gente tem como estar revertendo isso para que isso não vire patológico, né? Ter o controle, não fazer de qualquer jeito. Não fazer de qualquer jeito. Você ter todo um cuidado. Aí entra o detalhe da equipe multidisciplinar cuidando. Exatamente. Aí é que tá a chave, de você não fazer de qualquer jeito e ter alguém cuidando de você. É o que eu sempre peço pros meninos, cara, tenha um médico. Mas pagou o médico, eu falei, cara, por mais que ele não concorde, um médico, ele vai cuidar de você. E vai te dizer, bicho, se tu continuar assim, vai dar problema. Vai dar problema, cara. Vai dar problema. Aí eu sempre falo, o problema não é você fazer uma preparação, o problema não é você fazer uma reposição, o problema é você não se monitorar. Sim. E é o que acontece com a maioria. Doutor, vou dizer uma coisa para o senhor. É um criativo normal, de muita gente utilizando. Se eu disser para o senhor que se todo mundo se monitorasse, não teríamos profissionais o suficiente para a demanda. Acredito. Acredito. Porque a nossa área é uma área que tem poucos profissionais, a gente quase não tem agenda, né? A minha área, que é a educação física, eu estou graduando em farmácia também, você na medicina, você vê que a agenda é muito lotada. Imagine se todas as pessoas se monitorassem. Não iria ter profissional. É o preventivo. É o preventivo, mas iria ter menos decorrência desses casos que estão acontecendo. Infelizmente. E assim, o quanto, uma perguntinha capciosa, o quanto corpo de competição é sustentável? Muito pouco tempo. Eu saio da competição e já abandono aquele percentual de gordura muito baixo. Não gosto de manter ninguém pronto antes do campeonato por mais de um mês. Eu quero um atleta pronto, adiantado, condicionado, mas eu não quero ele seco o ano todo. Não é sustentável. Não é saudável. Não é saudável. E o atleta de alta performance, né? Independente com hormônio, não é meio que compatível com saúde a longo prazo. Bem menos saudável ainda para um atleta natural. Né? Porque vai atrapalhar muito. Eu esqueci até aquele ciclo de headless, né? Então, por mais que você puxe quando você tem algo para performar, é melhor do que você puxar e não ter nada para performar. Sim. Então, atleta natural, atleta hormonizado, não se mantenham com percentual extremamente baixo de gordura o ano inteiro. É extremamente perigoso. E assim, qual é o maior custo físico do fisiculturismo, tu acha? O maior custo físico... Vou além dessa pergunta.
físico, mental, social, qual tu acha que o maior curso que tu viu já, assim, por experiência? Na verdade, começa na cabeça, doutor. Começa na cabeça. Eu já tive a prova de que um atleta que treina leve, ele chega lá, e um atleta que treina extremamente pesado, ele chega lá. Mas um atleta que ele não consegue lidar com as escolhas dele e acaba deixando de mão os estudos, o trabalho, um esporte que mexe muito com o ego, né? Então acaba que a atleta acaba se envolvendo com o atleta, acaba que não valoriza as pessoas, acaba que fica culpando químicos, esteroides por tratar mal familiares. Sim. Atletas que não têm um mental por fisiculturismo, ele não adianta ter genética e nem ter dinheiro, ele não vai chegar lá. Ele precisa primeiramente ter a cabeça no lugar. Ter a cabeça no lugar. Isso é importantíssimo, até porque tem alguns, o Trembol tá aí para dizer isso, que dão essa alteração realmente importante. Então, com certeza. E não é só por uma via, é por mais de 6 que ela vai alterar os seus captadores de serotonina, né? A morte, né, dos seus neurônios. A médio prazo já tem estudos que já tem morte dos neurônios, não voltam, né? Então ela acaba com os neurotransmissores ali que promovem os hormônios de bem-estar, a produção de hormônios de bem-estar. E eu particularmente, para competição e curto tempo, eu acho válido. Para competição tu não tem mais para onde correr, é competição, mas eu não admito atleta meu recreativo, aluno recreativo usar, e nem tão pouco atleta manter long dose time de trembolona, porque vai chegar um momento que ele vai... Não vai. Potencial a diagnóstico de Alzheimer antecipado. Então tudo isso daí, cara, e meu pai, ele tinha Alzheimer, então eu sei o que é conviver com essa doença. É complicado. Eu sei o que é conviver com isso. E assim, quais os riscos, assim, a gente falou um pouquinho já, mas quais os riscos reais existem do uso anabolizante, principalmente o uso indiscriminado? O uso indiscriminado. Rapaz, o principal risco a médio e longo prazo é o remodelamento patológico cardíaco, né? Cardíaco, porque a gente sabe que a testosterona em si, ela altera o colesterol, altera o hematócrito pela alta produção de eritrócitos, né? Exato. E isso faz com que você tenha uma sobrecarga cardíaca, aumenta a produção de enzimas cardiotóxicas, né? Então a gente tem até hoje fármacos que bloqueiam a produção dessa enzima para diminuir um pouco essa cardiotoxicidade, mas o efeito do esteroide anabolizante no coração, principalmente em sinergias, os suprafisiológicos de performance, pode aparecer primeiramente no coração, a médio prazo já. E assim, quais os cuidados assim, que você sempre... seus atletas, seus alunos, pacientes seus, que você disse em relação ao uso crônico, qual é o maior cuidado que você tem que ter com eles, assim? O maior cuidado principal, tem um médico que te monitore pelo menos a cada 4 meses. Exames. A principal maneira de você prevenir algo é você ter certeza que o seu corpo está normal. Até porque o coração não está aqui de um jeito e amanhã ele é devagarinho e os sinais sempre vão estar aí. Não ignore. Não ignore. Então a melhor maneira é, mesmo que você esteja assintomático, se ligue, se monitore. Vá para o médico, faça exames, e a cada 6 meses exames de imagem. Não é a cada ano, é a cada 6 meses. E em relação ao fisiculturismo, tu acha quanto ele está crescendo? Eu vi realmente do tempo pra cá cresceu muito. Sim. Cresceu muito, tem tido muita visibilidade, né? Teve a feira, tem o Armagedon, mas qual é a perspectiva de crescimento assim, que você tem na sua visão? Dentro do esporte, cara, na promoção de eventos, eu acho que hoje o fisiculturismo, ele puxa o fitness, né? Sim. Ele puxa o fitness. Toda pessoa que pratica corrida, que busca ali um tratamento com peptídeo, com médico, com nutrólogo, eles querem ter o físico de pessoas que tenham um wellness, né? Um físico bem-estar. E a maioria desses atletas são Miss Physiques, meninas, wellness, ou biquíni, né? O fisiculturismo, ele puxa o fitness. E a gente está falando, doutor, de um mercado de 3 bilhões de reais por ano. Né? Então eu acredito que a gente tem muita margem para crescer. As nossas franquias parceiras não param de abrir academias aí. Verdade. E a gente ainda não assumiu 15% da população fazendo atividade física. Tem
muita coisa para crescer, tanto dentro do esporte como dentro do acadêmico. Eu trouxe o Rony Coleman no mês de novembro aqui para Fortaleza, então foi algo histórico. A gente já está com conversas avançadas com assessoria de um atleta nível Olímpia para cá. Então a tendência do esporte e o mercado do fitness é crescer ainda mais. E eu digo isso associando corrida, associando esportes de padrão alterado de movimento, como Hyrox, CrossFit, lutas. Então, essa galera, gente, a gente tem que entender, estamos no mesmo barco. A gente está movimentando um mercado que mexe com o health, com o wellness, com o bem-estar, com o lifestyle, o físico. Entende? Pra ti, onde é que tem aquele limite ali, aquela linha do prazer pelo esporte e o ego? O prazer pelo esporte e o ego, né? Quando ele começa a atrapalhar as suas relações. Quando o esporte ele começar a te atrapalhar negativamente, onde você acha que sempre maior dose vai te levar, mais tempo de treinamento vai te levar, e você acaba perdendo o fio da meada com pessoas importantes da sua vida, mãe. É inadmissível, cara, o atleta que tá um mês sem ver a mãe dele, tá entendendo? Que tá uma semana sem conversar com a esposa. Cara, desculpa, você não é fisiculturista. O fisiculturista, ele ama o esporte além de tudo. Ele não abre mão de tudo pelo esporte. Gostei. Então é isso que eu sempre trago para os meninos. Né? E vender agora. E vender agora, literalmente. E faz sentido, né? Todo extremismo é maléfico. Seja de político, seja de futebol, seja de esporte, seja de... Entendeu? É algo para vir para acrescentar e não para te drenar. Eu admito pro senhor, porque tudo isso que eu aprendi foi fruto de muitos erros meus também. Frutos de muitos erros meus. Eu sempre abri mão de tudo pelo esporte. E acredito que eu poderia ter feito algumas coisas diferentes também. Mas eu acredito que a vida teve que me ensinar assim, para que hoje as pessoas que estão do meu lado tenham o melhor de mim. Te entende mais. Né? A gente aprende, a gente caleja. A gente caleja. Tu tá com que idade, maluco? Eu vou fazer 32 em setembro. Tô com 39. Então, assim, a vida ensina, a gente caleja, quebra, levanta, se repõe e ajusta e aos poucos a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Hoje, com essa idade, meu filho já tem 13 anos, né? Hoje eu tô vendo ele progredir no esporte dele, ele é atleta de futebol, né? A gente investe na carreira dele. E hoje eu tenho um pensamento diferente de querer ver ele se profissionalizar, e para isso eu preciso realmente cuidar mais de mim, tanto do profissional... É ver ele crescer, sabe? Eu quero ver. Isso que é importante. Então, ao ver ele me dar orgulho, eu fiquei com mais medos de certas consequências que o alto rendimento poderia me trazer. Então isso redobrou muito meu cuidado com a minha performance. Hoje, sem a pressão de competir, que eu me aposentei da Liga Profissional em 2024, aposentei não, né? Abri com o teste do cartão. Eu consigo performar sem pressão, faço os meus melhores treinos, cara, porque hoje eu não tenho mais pressão de ser o melhor, de derrotar aquele atleta tal. Você tá só continuando, tá fazendo o que você faz todo dia, tá vivendo, né? Eu tô vivendo aquilo que hoje eu faço a musculação com aquele mesmo olhar quando eu comecei lá atrás com 12 anos. Literalmente, todos os dias, 6 horas da manhã, pontualmente o carro vai sozinho pra academia. E assim, meu amigo, existe algum limite que você não ultrapassaria? Existe. O limite do meu caráter, do que eu acho que é certo pra mim. E qual é o limite do meu caráter? Não prejudicar as pessoas que eu amo. Então, se for preciso eu fazer algo para prejudicar quem eu gosto, um amigo, um parceiro comercial, algo que vai colocar o meu caráter à prova, eu não vou fazer. Quem conversa com todo mundo, doutor, não conversa com ninguém. Né? Isso daí é o nosso CEO da Chili Beans, né, que fala. Sim. Então, quem comunica com todo mundo não se comunica com ninguém. Eu prefiro conversar com um público e ter a aversão de um outro, mas que esse público entenda o que eu estou dizendo e que eu não consiga me desmontar para agradar todo mundo. Aí para mim é o fim. Meu amigo, estamos finalizando, pessoal, aqui. Então, um bate e volta aqui com o Paulão. O que é saúde para ti? Saúde, viver a vida. Saúde para mim é viver a vida como você quer viver, né? E não como você foi programado para viver. Interessante. Disciplina, o que é pra ti disciplina? Disciplina, cara, você tem até uma frase que eu gosto muito. Você é excelente quando você faz o que não quer, o que você tem que fazer,
mas você é fenomenal quando você faz o que tem que fazer, mesmo quando não quer fazer. Então, para mim, a disciplina, ela é o pilar de qualquer evolução pessoal, mental, financeira, profissional. Massa, bicho. Um conselho para quem quer competir. Fala aqui para nós, bacana. Um conselho para você que quer competir: trabalhe para ser o melhor e busque todos os recursos que vai te dar a performance e a boa longevidade no esporte. E um conselho para quem quer apenas só estética. Tenha muita paciência, cara. O mundo não vai acabar amanhã. Não precisa querer colocar o shape 3 meses. Verdade. Estive aqui, pessoal, com o Pagula, né? Um amigo, colega, profissional fora da curva. Agradeço, Pagulão, a vinda. Pode me chamar quantas vezes você quiser, no dia que for, até dia de domingo. Fico honrado demais com a sua presença, entendeu? Conheci mais aqui a história do Pagula. É um cara fora da curva, um cara que veio do nada, né, Pagulão? Vim da zona periférica ali da Granja Portugal. E cresceu assim. Você veio do nada, da periferia, né? E cresceu de forma fenomenal. É um cara que muito conhecimento, muita experiência, né? E é um cara que eu agradeço a vinda hoje, novamente, né? E vamos aqui, e assim, volta a falar com vocês, pessoal, a importância. Anabolizante, volto a dizer, eu não estou estimulando o uso. Trouxe o Pagulão para a gente conversar, principalmente conscientizar sobre o uso, né? Caso você vá fazer uso, faça sempre sob acompanhamento médico adequado, mas por que eu digo adequado? Porque não é qualquer um que sabe lidar com isso. Então, qualquer um que vai lhe receber bem sem lhe discriminar. Que vai receber bem sem ter o preconceito, que infelizmente ainda tem um certo preconceito com anabolizantes. Até porque vão além, vão para a saúde, inclusive. Um adendo até, doutor, né? Porque a gente que trabalha de coach, muitas pessoas falam, né? Ah, mas você é coach, prescreve bomba pros outros. Eu falei, mas amor, prescrever é algo muito pesado. Eu não tenho um respaldo legal para prescrever nada para ninguém. Até porque se eu prescrevesse, tinha que ter um carimbo meu, né? Com o CRM. Eu digo pro atleta como ele vai ser campeão. E ele escolhe competir. E a responsabilidade dele é ter um médico profissional cuidando. Volto a repetir. Fisiculturismo, ciclismo. Eu tenho atletas de ciclismo que usam até mais do que eu, né? Lutadores, atletas de performance de padrão alterado, como Hyrox e CrossFit. Todos usam. É porque o fisiculturismo ele carrega o preconceito no próprio corpo. Todos esses atletas eles fazem uso. Eles fazem por escolha e deve ser obrigação ter um médico cuidando. Coach nenhum prescreve nada para ninguém, gente. A gente direciona, o coach ele direciona. O coach financeiro te direciona para ganhar dinheiro. O coach de fisiculturismo te direciona para ser campeão. É simplesmente isso que eles fazem. Não temos o respaldo legal para prescrever esteroide e anabolizante para ninguém. Temos o conhecimento de dizer, por esse caminho tu consegue chegar sem se matar. Por esse caminho aqui tu vai pro saco mais cedo. Sempre tenha a ajuda de um profissional. Pagulão, mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu? Chegamos ao fim, ao 4º episódio da primeira temporada do Pode Meter o Shape. Fique por aí. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Você que já está continuando, pode esperar mais episódios pela frente. Vamos adquirir aqui muito conhecimento, como eu falei antes já, bem variado. Vai além da saúde, vai empreendedorismo, fisiculturismo, ciclismo. Já tivemos o chefe, né, o Edil, aqui no episódio passado, entendeu? Fica por aí que tem muito mais pela frente.